Boa noite, gente. Mais um episódio do Pod Fisco MG, uma iniciativa do Sim Faz Fisco MG. E a gente está muito feliz, muito contente, porque pegou. O Pod Fisco MG pegou, veio para ficar e a gente está tendo um retorno muito bom de todo mundo. Está sendo visto, está sendo curtido, comentado. E o nosso Pod Fisco, o canal, é o nosso canal no YouTube, que você pode ver, deve ver, espero que veja. E é o canal no YouTube do Sim Faz Fisco MG. Então é só procurar lá, nós estamos lá e tem esse episódio de hoje, que é agora que nós vamos começar, e tem os anteriores. Então você pode... Isso aí, gente. Não esqueçam da trinca. Curtir, comentar, compartilhem. Isso, Se não gostar, pode marcar também, não tem problema. A gente fica sabendo e a gente melhora depois. exatamente. Eu estou aqui com grande amigo, conterrâneo, né, que é o presidente do Sim Faz Fisco, que é o Sindicato dos Gestores e Auditores Fiscais. E aí, pelo nome do sindicato, a gente sabe que representa gestores e auditores fiscais, não é isso, Marcelo? Boa noite, Marcão. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem não sei que vocês estão assistindo. Trinca, compartilhe, curta e se inscreva. Sim Faz Fisco MG, Sim Faz Fisco MG, Sim Faz Fisco MG, simfazfiscomg.org.br. Você escolhe sua rede social favorita, entra lá, ou se quiser vai no site, temos todas lá. Marcão, muito obrigado por me receber mais uma vez, é ótimo estar com você. Nosso bate-papo foi excelente, adorei a nossa conversa. Para quem não viu os episódios anteriores, vai lá e assista, ficaram ótimos. Eu fiz só um, Marcão, esse aqui é o segundo, mas tem outros lá com o Nadir e com o João Batista, foram excelentes. E Marcão, muito bem, prazer te ver, você está sempre excelente nessa apresentação, gostando do seu trabalho, muito bom mesmo, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Ô, Marcelo, eu que agradeço, sabe? Porque, assim, é uma oportunidade muito grande para a gente servir a categoria, né? E aos servidores do Fisco Mineiro, que tem uma função tão importante, tão nobre, não é mesmo? Que as atividades são essenciais ao funcionamento do Estado, não é? Sem o trabalho dos servidores do Fisco, você não tem educação, saúde, segurança, não tem nada, não tem o posto de saúde, não tem... porque sem ovos não dá para fazer omelete. Mas se você comparar o corpo humano com o Estado, nós seríamos talvez a boca por entrar o alimento e o coração por distribuir os nutrientes pelo Estado. Nossa boca seria a arrecadação, que é onde entra o alimento. Tem todo um trabalho de absorver esse alimento e depois distribuir pelo coração. E o coração seria o tesouro, que é responsável por espalhar isso no Estado e botar a máquina para funcionar para poder, na final das contas, atender a população que precisa de uma polícia, que precisa de um médico, que precisa de uma professora. Essa que é a função do Estado. Aquela estrada que você anda, aquela rua que você anda, aquele médico que te atende, aquele policial que faz a ronda na sua rua, é tudo com dinheiro do Estado, tudo dinheiro do imposto, e é para isso que a gente trabalha, para fazer a máquina funcionar. Todo o dinheiro da arrecadação. E é o nosso ofício, é o nosso mistério. Desde lá São Mateus, coletor dos impostos, estamos lá. Estamos aí. O assunto de hoje que a gente vai tratar é sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária, que daqui para frente a gente vai chamar de LOAT, MG, vamos ser mais intimistas, né? É mais fácil também falar Lei Orgânica da Administração Tributária. É um apelidinho carinhoso, LOAT. E essa Lei Orgânica da Administração Tributária, ela está prevista na reforma tributária. Acabou que aconteceu a reforma tributária. O Marcelo também é presidente da FEBRAFISCO, que é a Federação dos Fiscos. Federação Brasileira das Carreiras da Administração dos Estados, dos Estados, não, dos Estados e do Distrito Federal e da da Receita Federal. Isso. Né? E
essa reforma tributária acabou trazendo uma determinação Sim. de que se faça uma lei complementar federal. Emenda Constitucional 123? 132. 132. Ao contrário. 132 de 2023. É por isso que eu fico confuso. Muito 2 a 3. É de dezembro de 2023, foi aprovada no finalzinho ali Isso. do funcionamento do Congresso. E aí ela vem sendo tentada desde o início do século, porque na verdade até antes do século a reforma tributária. Dizem historicamente, tem 50 anos que se tenta reformar os impostos estaduais e municipais. Exato. Segundo Howell, era um manicômio tributário. Manicômio tributário, pandemônio. E ao mesmo tempo, porque não dá, né, Marcelo, para reformar, fazer a reforma tributária e não reformar a casa dos tributos, que é a administração tributária. Perfeito. Porque você para e pensa, a tributação até 2023 era de um jeito. Você tinha o ICMS, você tinha o ISS, você tinha o IPI, você tinha a CSL e mais uma série de impostos que de repente vão deixar de existir e vão virar somente 2, que é o IBS e a CBS. A CBS a cargo do governo federal, a gente não vai entrar no mérito dela. E tem a IBS, que vai ficar para os estados e municípios, substituindo o ICMS e o ISS. Então, é uma revolução dentro da forma de se trabalhar os impostos. O imposto é uma coisa que para a população não vai ver tanta diferença, mas que para trabalho de arrecadação e fiscalização vai ter muito impacto. Sair do destino e passar sair da origem e passar para o destino. Então, isso vai ter um impacto muito grande no trabalho e a LOAD vai tratar disso no futuro. E aí precisa, né, com tanta mudança, com tanta reforma, né, há que se reformar a nossa casa, que é a administração tributária. E aí, por bem, houve os parlamentares no Congresso de inserir o parágrafo 17, lá no artigo 37 da Constituição Federal, na verdade, até regulamentando e ratificando o inciso 22, também do artigo 37, que fala que as administrações tributárias dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União, né, são atividades essenciais ao funcionamento do Estado e têm que ser exercidas por carreira específica. E carreira específica significa o quê? Lei específica. Exatamente. E essa lei específica nada mais é do que a LOAT, que é a lei orgânica. Os estados, com a mudança toda que a LOAT, que a reforma tributária trouxe, ela vai mudar a forma de ser de fiscalização, de arrecadação, de distribuição de impostos. Então, com tanta mudança assim, é necessário que os estados e municípios se adaptem a essa nova realidade. Vai vir muita mudança e ninguém ainda sabe exatamente como é que é, por que acontece. Quando veio a reforma na Constituição, veio com um comando para poder fazer a reforma dos impostos, a reforma tanto do IBS, regulamentar IBS, regulamentar o comitê gestor que é responsável por organizar essa arrecadação do IBS, organizar as secretarias de fazenda de certa forma. Só que essa evolução dentro do Congresso está sendo um pouco mais lenta do que o governo esperava, mas está acontecendo, está evoluindo. Como o Febrafisco, a gente tem acompanhado isso lá, tem lutado lá dentro. 15 dias, um mês atrás, a gente teve com o Bernardo App para passar uma pré-proposta nossa de LOAT, que a gente pode abordar mais para frente, que foi uma reunião muito boa, muito interessante. A gente mostrou nossa pretensão de, ao contrário de outras pessoas, de querer só proteger o próprio carro. A gente, na verdade, pensou numa proposta que seja boa para o Estado, com o E maiúsculo, aquele Estado de estrutura estatal, que seja uma coisa eficiente, que não seja desperdício de recurso, que seja fácil para o contribuinte conseguir pagar esse imposto, que seja bom para o servidor trabalhar, pensando na forma que seja boa para a sociedade em si. O governo, quando funciona bem, a sociedade fica bem. Porque não adianta nada a gente arrecadar imposto e jogar fora. Ou então simplesmente arrecadar mal, cobrar mais de um e cobrar menos do outro, prejudicando um negócio ou outro. E tem que ser bem feito, bem trabalhado, para que seja bom para todo mundo. Justiça tributária. Muito bem lembrado, perfeito.
né? E, inclusive, essa reforma veio pensando nisso. Tem comandos lá, por exemplo, a legislação de TCD de Minas fala de uma alíquota única. Nós vamos ter que mudar isso no futuro para uma alíquota progressiva, como é no imposto de renda, por exemplo. Como mudou nessa reforma tributária. Essa Exato. tributária Minas vai ter que fazer mudança na legislação para adaptar isso. instaurou a progressividade no ITCD, que Em Minas chama de TCD e outros lugares de TCMD. É. Tem um estado que chama de TCD. Não, ITD. Não lembro qual. ITDI, né? Eu acharia muito bom se fosse como é que é? ITCMD. Soberança e doações, né? Ah, e Aí, ICH, né? ID? ICHD? Imposto sobre... Imposto de Transmissão, ITHD. Ah, transmissão herança? É, Interessante. facilita, já que quer diminuir a sigla, porque causa mortes, né? Não, Causa a sigla mesmo, Estado adoram a sigla. É ITCMD antigamente, e na Constituição também é ITCMD, porque Imposto de Transmissão causa mortes, que é relação, e doações, né? Já que quer diminuir a sigla ITCD, né? Fica meio mula manca, né? Fica uma sigla mula manca. IHD? ITHD fica ótimo, porque ITCD é Imposto Transmissão Causa e Doações. Aí o Também o banco também. ficou manca. Causa de quê, né? Causa de quê, como diria o povo da Rosa. Mas essas mudanças todas, a que é mais que veio da reforma tributária, a que é mais específica aqui para o assunto nosso, que é a LOT, né? Perfeito. E, na verdade, a gente está mais interessado na LOT MG, na LOT aqui em Minas Gerais, né? Porque, por causa do Pacto Federativo, né? Os estados, os municípios, cada unidade federativa tem autonomia para decidir sobre a sua administração tributária. Foi ótimo você ter falado sobre isso. Inclusive, foi uma das coisas que o próprio Bernardo, de certa forma, falou durante a reunião, foi essa questão. Que ele achava extremamente difícil essa legislação da LOT passar uma obrigação só de seguir uma regra já amarrada. Tem que ser respeitada independente de cada estado, de cada ente. Cada ente tem a sua liberdade, tem a sua autonomia e deve ser respeitado isso. Então, provavelmente vai ser criado algumas regras gerais. As diretrizes, ótimo. Princípios, diretrizes gerais. Algumas coisas que sejam necessárias. Mas dá uma certa padronização. Tá? Foi onde eu queria falar. É essa necessidade que tem. Vai dar uma padronização de que coisas mínimas necessárias a adequação das estruturas estaduais e municipais ao funcionamento padronizado no país. Que a ideia é padronizar. Até porque nessa reforma tributária se criou o Comitê Gestor do IBS, que é uma centralização da fiscalização, como houve lá atrás com a criação da exatoria. Não vejo uma centralização da fiscalização, eu vejo uma centralização da tributação, já que a partir desse momento o Comitê Gestor é que vai ser o grande responsável por padronizar as legislações. Ele que vai soltar. Hoje nós temos lá o CONFAS, que de certa forma tenta fazer isso, mas o Comitê Gestor vem com muito mais poder que o CONFAS. Eu falei na fiscalização no sentido da coordenação, porque lá no Comitê Gestor, isso sim, você tem a coordenação da fiscalização, sim, tem a coordenação da tributação, mas aí mais tem a cobrança. A tributação não é nem coordenação, a tributação vai ser feita lá. Então, a determinação de normas, a padronização de normas, padronização de documentação única. Exatamente. E a ação nacional. O que é a intenção do IBS, da ideia da reforma tributária? É simplificar para o contribuinte. O que eles estão querendo fazer agora? Por exemplo, se o contribuinte contribui em Minas e contribui no Rio, a documentação é igualzinha. Ele não tem que pensar em 10 documentos diferentes mais. O documento que ele preencher em Minas vai ser igual no Rio. O documento que ele preencher em Minas vai ser igual no Amazonas. Então, e a legislação também. A legislação vai ser o custo do Brasil, não é isso? Demais da conta. Porque você tem que ter um escritório gigantesco, um em cada estado, para entender legislação. Um em cada unidade de município. Então, isso tudo vai acabar. Agora, uma pessoa dá conta da legislação. O IBS é um tributo, um imposto estadual e municipal. Exato. Juntou o ISS. Você juntou 27 ICMS,
É. com mais de 5 mil ISS numa legislação só. Cada entidade ainda vai ter a liberdade de mexer na sua alíquota, mas é só a legislação unificada e padronizada pelo comitê gestor. Se tiver ter alguma mudança hoje na legislação de Minas, por exemplo, Minas quiser mudar a legislação do IBS, ele não pode. Ele tem que ir lá no comitê gestor, fazer acordo com todos os 27 estados, com 5 mil municípios, para falar assim, não, beleza, essa mudança vale a pena. Aí quando mudar, não vai mudar para Minas, muda para todo mundo. A regra é uma só a nível nacional agora. E aí, então a tributação está concentrada lá. A fiscalização, eles vão coordenar como será a fiscalização. Por exemplo, até ontem, até hoje, o município fiscaliza esse ISS, o estado fiscaliza o ICMS. E quando for um imposto só, como é que vai funcionar essa fiscalização com os dois concorrentes, de certa forma? Vai ser uma parceria? Vai ser concorrente? Um pega um tipo de empresa, outro pega outro tipo de empresa? Ninguém sabe disso ainda. Como é que vai ser a atuação? Ninguém sabe ainda. E é uma coisa que a LOAD vai ter que, ou antes da LOAD, ou na própria LOAD vai ter que resolver esse. Com tanta mudança assim, tão grande, né? É preciso que a administração tributária, tenha realmente uma lei orgânica. É necessário. É necessário. E não, mesmo que Minas não queira, a previsão é a seguinte: vai ser feita uma LOAD nacional. LOAD, não sei. Essa expressão correta. Vamos colocar assim, LOAD geral. Sim. Que aí vai ter a LOAD nacional, que seria para resolver a questão da União, da Receita Federal. A LOAD BR, né? Teria Nós vamos ter a LOAD dos estados e uma. Tem a LOAD MG, tem uma LOAD CP de São Paulo, a LOAD. E vai ter uma geral que vai ser que vai ter os direitos aí. Essa lei, uma lei complementar, né, federal, possivelmente federal, tem que ser federal, que venha com os princípios e as diretrizes gerais para que cada estado, cada município faça a sua respectiva LOAD. Exatamente. E aí em Minas, o que está acontecendo em Minas? Qual que é a situação? Não sei quem viu o episódio anterior, se não viu, eu recomendo, que a gente fala do Projeto Tesouro. Ele é um precursor da nossa ideia de LOAD. O que é a nossa ideia de LOAD? Pegar atribuições antigas que estavam deixadas de lado, resolver a questão da atribuição da TI, jogar tudo isso dentro da LOAD e resolver todas essas pendências dentro de Minas Gerais. Aproveitar a LOAD para resolver essas pendências. Modernizar para a futura situação de fiscalização, modernizar para a futura situação de finanças, mudar para a futura situação de tributação dentro de Minas. Então, são tantas mudanças que a gente quer preparar Minas para esse cenário. Hoje, o governo de Minas já tem um estudo em cima da reforma já feita. Por exemplo, o Secretaria de Fazenda montou um GT com várias áreas estudando, e eles estão estudando já, dentro da legislação que já mudou, que já foi aprovado do IBS. Como que isso impacta a forma de trabalhar dentro da Secretaria de Fazenda nessas questões que mudou. Hoje a Secretaria de Fazenda já está estudando isso, já tem os grupos lá estudando. O atendimento. Já são vários grupos. São vários grupos, não me engano 7. Né? Não lembro o nome de cada um agora, mas são 7 mesmo. Mas eu sei que tem lá. E distribuído assim nessas áreas, né? Tributação, fiscalização, cobrança, atendimento, parcelamento, tá lá, lá. E aí, finanças, está de novo. Tem um grupo só para finanças. Tem um grupo só para finanças e nós temos uma solução que eles poderiam usar. Porque quer queira que não, a finanças vai ter uma demanda maior daqui para frente. Até por causa da renegociação da dívida, dentro da finanças está o estudo da dívida pública de Minas. É feito pela finanças. Tem que ter uma equipe própria para isso, preparada para isso. Especializada nisso, para acompanhar. E não temos hoje. Temos um pessoal que trabalha lá, mas não tem atribuição de estar lá. Usa-se o cargo em comissão para tampar esse buraco. Como a gente discutiu no episódio anterior, não é o correto. Mas então tem muita coisa para corrigir, para me aperfeiçoar, e a LOAD pode ser um caminho para isso. Então acho que seria interessante. Hoje o Estado está estudando a questão dos GTs para resolver o que já foi aprovado. E não tem nenhum grupo estudando o que virá. E a reforma da questão dos servidores ainda vai precisar ser discutida. Só que ao mesmo tempo não é discussão feita dentro da Fazenda. Porque o que acontece? Em Minas Gerais, a secretaria responsável da cargos, carreiras e atribuições é a CEPLAG. Lá tem a subsecretaria de pessoal. Tecnicamente, é a competência da CEPLAG, isso aí. Porque a reforma que é a LOAD é uma reforma administrativa.
não é uma reforma tributária. Está dentro da reforma tributária e é extremamente influenciada por ela, pela reforma tributária. Mas em si é uma reforma administrativa. Como foi a Lei 15.464. A Lei 15.464 veio no bojo da reforma administrativa entre 2013 e 2005. Perfeito. E é exatamente isso mesmo. A lei orgânica, na verdade, não é a lei de reforma da tributação. A reforma tributária foi a emenda 132, a lei do IBS. O comitê gestor já não é mais reforma tributária, é reforma administrativa. Porque está mudando a forma do Estado funcionar. Não estamos mexendo na tributação mais. Está mexendo no imposto. Ele está mexendo na forma do Estado funcionar. E é isso que o Estado de Minas também tem que começar a pensar. Nós já temos ideias, já temos propostas, já temos sugestões. E a gente só quer abertura para poder negociar isso com o governo. A gente até teve uma reunião, procurou o Secretaria de Planejamento, apresentou a ideia de começar a discussão. Infelizmente, eles falaram que, como não existe a lei federal aprovada ainda, eles vão esperar essa lei ser aprovada, a lei geral. Depois que a lei geral for aprovada, eles vão começar o estudo aqui em Minas. Então, a gente tem essa pendência ainda, mas a gente não vai esperar. Vamos começar a montar grupos dentro do próprio sindicato, começar a estudar para apresentar essa proposta quando for oportunidade. Então, voltando especificamente aí, nessa reforma da administração tributária, nessa reforma administrativa, foi o parágrafo 17 que foi inserido, e o que diz o parágrafo 17? Diz o seguinte: lei complementar estabelecerá deveres, que são atribuições dos servidores, dos cargos, né? Direitos, garantias e prerrogativa dos servidores da administração tributária dos fiscos, né? Tanto estadual quanto municipal, federal e do distrito, né? Basicamente é nisso que consiste a LOT. A lei orgânica é essa lei específica, né? Que vai estabelecer os deveres, as atribuições, né? E os direitos, garantias e prerrogativas dos servidores do fisco, baseado na própria Constituição. Baseado na própria Constituição, por causa que são atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Essa lei complementar, né, será feita por cada unidade da federação. E Minas terá que fazer a sua. Lógico, com base, como você disse, numa lei nacional, Geral. Com as diretrizes gerais, né, com os princípios, para que haja uma certa padronização, não seja cada estado decidindo inventar a pólvora. Né? Cada um inventar a sua roda de novo. A sua roda de novo. Essa relação que você já até adiantou aí com... Sim, ainda você falou aí que o Estado de Minas ainda não discute a reforma tributária com os grupos de trabalho intersindical. Minas já discute o que já foi aprovado. Sim, a reforma tributária. Exatamente. Mas não discute a reforma administrativa. Ainda não, porque eles estão esperando vir algo comando. Eles estão esperando a lei geral, as diretrizes. E o sindicato discute? Não, e faz isso, já que... A Febrafisco discute? A Febrafisco tem uma equipe só por conta disso. Hoje nós temos um grupo lá discutindo a LOT. Tem situações de alguns estados que são mais complexas. A gente criou um outro subgrupo relativo à LOT para poder estudar essa situação mais complicada. Mas a gente pode dar uma segurança para esse grupo dentro da norma geral, porque acontece? Dentro de todos os fiscos do país, tem muitas situações atípicas, bem fora do comum. E aí a pessoa está na fazenda, por exemplo, mas não está vinculada à fazenda. Para Minas, a gente tem uma tipicidade, que seria o técnico e o analista, que estão dentro da fazenda, mas não dentro do quadro da fazenda. Então eles ficam soltos. Não estão dentro do grupo de tributação. Exato. Mas estão na lei da fazenda. Eles são da fazenda ou não são? São. São da fazenda. Fazendários. Ponto. Podem não estar no grupo de tributação, fiscalização e arrecadação, mas são fazendários. E aí, dentro da LOT, como é que fica a situação deles? Na minha opinião, eles têm que ser mantidos dentro da fazenda. Sim. E é esse tipo de situação que acontece no país inteiro. A gente tem lá outros sindicatos com situações não igual, mas parecida. Então a gente tem... Aí seria essa uma discussão, né? A nível nacional. Em diretriz geral, seria essa. Essa lei orgânica, a LOT,
é só para o chamado grupo GTFA, é só para a administração tributária ou é para a Secretaria de Fazenda? Tem essa pendência, ninguém sabe essa resposta ainda. Porque o que acontece? Tem alguns lugares que finanças e receitas são separadas. Finanças e administração tributária ou não? O Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, eu estive lá, conheço, lá não tem subsecretaria do Tesouro e subsecretaria da Receita. São duas secretarias. São duas secretarias. Pois é. A Secretaria do Tesouro e a Secretaria da Receita. A nível de governo federal, para eles é extremamente distinto. Tesouro e Receitas. Sim, são separados. Não se vem com a administração tributária. Tá tudo no Ministério da Fazenda ou da Economia. Fazer Vai- agora. A economia foi só no PG. Foi atrás, É. né? Mas tem a Secretaria do Tesouro e tem o Tesouro Nacional e tem a Secretaria da Receita. Sim, e lá nem lá eles sabem ao certo se o Tesouro se enquadra ou não como administração tributária. Então, tem hoje, com relação à lei, a gente tem muito mais perguntas que respostas. Sim. Mas o que a gente tem feito, tanto como sindicato quanto como federação, são construir respostas favoráveis a nós, lógico, mas também que sejam favoráveis ao governo, que sejam favoráveis à sociedade e principalmente que não prejudique ninguém. Nós não queremos prejuízo para ninguém, não queremos problema para ninguém. A gente quer que o mundo seja melhor para todo mundo. Certo. Quer queira, quer não, a fazenda é um lugar muito bom de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar na casa. Tem alguns probleminhas, como todo lugar tem, e a gente pode melhorar. Tem como melhorar, vamos melhorar. No nível federal também a mesma coisa, lei geral a mesma coisa. Quanto a essa participação aí, essa atuação, contribuição do sindicato, né, do Sinfaz-Fisco, no início da década passada, em 2010 para ser exato, né, nós demos uma contribuição para a reforma tributária, o Sinfaz-Fisco. Nós fizemos a proposta de incremento da arrecadação sem aumento da carga tributária, que está ligada à reforma tributária, coisa que a gente tenta há 50 anos, né? E o mais importante, quando você para e pensa na forma da mudança, saindo da origem, indo para o destino, aquele tipo de projeto vai ser fundamental na fiscalização. Porque hoje como é que funciona? Hoje tem a questão da ST. O que é ST? Vamos supor. Aqui é uma fábrica de caneca, aqui é onde tem o material original, vamos botar aqui o barro para fazer porcelana, para aqui fazer caneca. Aqui né? a loja que vende a caneca. Aqui são vários lugares que recolhem o barrinho para aqui fazer a caneca. E aqui são várias lojinhas vendendo a caneca. O que se criou com a ST? Ao invés de você cobrar um monte de empresinha aqui, você coloca o imposto todo nessa empresa grande e o Estado fiscaliza só essa. E recolhe o imposto de todos os grupos. Isso não vai existir mais. Acabou. Agora o governo é obrigado a fiscalizar. Só que ao mesmo tempo ele não pode mais fiscalizar o cara que está vendendo. Ele tem que fiscalizar quem está comprando. É o destino. E vai mudar radicalmente a forma de se fiscalizar. Ainda não sabemos qual vai ser o ideal daqui para frente. Mas aí, mais uma vez, vou dar minha opinião pessoal. O uso da eletrônica vai ser Uso da muito grande. eletrônica. Daí a importância da TI. Mas o que acontece? Com a eletrônica, por exemplo, eu tiro uma nota fiscal de manhã, rodo o caminhão 3 vezes e volto com ele. Como é que a eletrônica pega isso? Isso aí é impossível. Dá trabalho. Pode conseguir pelo consumo de combustível, Daí a importância também da fiscalização de trânsito. E municipal. É porque as coisas acontecem na cidade, o estado é uma abstração. Sim, certo? Sim. E a gente mora no município. E você tendo o fisco municipal atuando junto com o fisco estadual, essa fiscalização do destino fica viável. Acho muito mais viável. Se for feito de forma parceria, com certeza vai ser muito melhor. E eu acho que a fiscalização de trânsito vai ganhar muita importância com essa nova forma. Porque já que é muito difícil você pegar um monte de pequenininho, pega o trânsito para lá e para cá que é mais fácil. Agora, em Minas, o posto fiscal e a volante acabaram. Fechados. Se Minas vai voltar, se Minas vai acreditar na volta da fiscalização de trânsito, ainda não sei. Aí a opinião pessoal minha, mais uma vez eu digo, eu acho que a fiscalização de trânsito vai voltar a ser importante, o projeto de incremento seria perfeito nesse momento. Né? E o sindicato, eu me lembro também que o sindicato foi vanguardista. Você tem que lembrar bem, porque você é um dos maiores escritores nessa área, né?
ser um contribuinte muito grande nas nossas propostas de lotes e tal. Então, Exatamente, era isso que eu queria falar. inclusive, pra quem não sabe, o Marcão faz parte da equipe do sindicato, tem que escrever lote, viu? É. Não sei se ele lembra, mas tá na equipe. Sim, eu tô lembrando disso aí. É que eu não tenho um problema de memória, Você tem problema de muita missão. quantidade de memória. Mas eu lembro que o Simfaz Fisco, a vanguardista, fez em 2014 um anteprojeto de lote de Minas Gerais, certo? Que agora eu sei que está tendo que atualizar, Sim, né? sim. Porque nós fomos apressadinhos, né? A gente são fez em 10. 2014 e só agora... Só em 2023 foi aprovada a reforma tributária. E desenho. Lote ainda vai. A lote ainda depende de ser... Ela é feita aqui, né? Dentro do estado. Então, estamos ainda no início das discussões e o estado de Minas ainda nem abriu as discussões, né? Mas a gente já tem como contribuir. Sim, já existem uns textos rolando de forma ainda muito informal. Então, a gente já tem uma noção do que está sendo pensado a nível de país. A gente vê alguns itens dentro dessas opções que se repetem muito. Então, a gente pode acreditar que aqueles itens que se repetem muito devem sair na própria reforma. Muita questão de garantia, de direito, de deveres, de obrigação. Então, essas realmente essas regrinhas gerais que vão ter das secretarias de fazenda não vão ter muita diferença. A gente já pode começar, já tem que começar a escrever em cima desses textos que já estão repetindo muito nas propostas. Com base em princípios, por exemplo, simplificação, legislação nacional, né? O IPS, troca de informação, informatização, integração, exato, né? Atuação integrada entre o fisco estadual, municipal, a fiscalização provavelmente. E agora muito mais que vai ter que ser integrada entre os fiscos municipais e o fisco estadual. Minas Gerais tem 5.600 cidades. A integração dos sistemas de informação dos estados dos fiscos todos vão ter. Então, E a importância da TI nisso aí, da eletrônica. É enorme, né? enorme. Então, essa discussão, eu sei que o Simfaz Fisco é pioneiro nisso mesmo, né? Fez o anteprojeto de lote MG em 2014, fez 4 CONSATs, que é o Congresso dos Servidores da Administração Tributária de Minas Gerais. Nós fizemos 4 CONSATs. E eu sei aí que um passarinho me contou que está previsto um seminário ou um congresso. Sim, para esse segundo trimestre. Estamos construindo. E o assunto é esse? Na verdade, vai ser reforma tributária. E dentro dessa questão da reforma tributária, vamos falar também da proposta de lote. Na verdade, é um projeto da Minas, com a presidente Bernadette. A gente tem, desde que assumi a presidência, desde antes de assumir a presidência, na verdade, a gente já tinha tido as conversas com o presidente anterior, reconstruindo a boa relação entre as duas entidades, que é muito importante. E veio desse combinado desse meio combinado de tá bem as duas entidades, a gente está tentando construir também a proposta de um congresso, onde vamos falar da reforma tributária, vai contar o histórico da reforma tributária, a gente vai tentar trazer os deputados que participaram do processo lá da reforma tributária e tentar apresentar alguma proposta de lote dentro desse congresso também. Discutir a lote e quem sabe até lá já teremos aí essa lei complementar federal com as diretrizes gerais, né, para que cada estado, cada município faça a sua lei. Eu vejo que não vai sair por agora. O que acontece? Hoje a prioridade do governo é aprovar a reforma do imposto de renda. Do imposto de renda. E o comitê gestor. São as duas prioridades. Passando essas duas, ano que vem já é eleição. Então, acho que com essa questão da eleição pode prejudicar. Tá apertado. Porque aí teria só o primeiro semestre para aprovar isso. E como tem muita questão polêmica envolvida, talvez atrase um pouquinho. Mas olha, nós servidores somos ansiosos por natureza. Eu também. Né? Então, porque já estava resolvido para ontem. Todo mundo está pensando aí como é que vai ser essa lote MG. Como é que vai ser a lei orgânica da administração tributária em Minas Gerais. Então, acho que vai ser muito legal se o Simfaz Fisco e a Seminas vai ser tomarem essa frente aí. Inclusive, nossa ideia é construir a nossa proposta
até esse congresso poder apresentar no congresso. E a gente já tem uma base, né, que é o anteprojeto de lote de 2014. Exatamente. Agora é atualizar Exatamente. e, né, e poder já ir preparando os espíritos, né, para Baixa a ansiedade, gente. Baixa a ansiedade. porque realmente o novo gera muita insegurança, gera medo. As pessoas têm muito medo da mudança, mas infelizmente a única constante na vida é a mudança. É a mudança, É a única coisa que é garantida. não é? Então a gente sabe que vai mudar, não sei quando, como ou o quê. Como é que vai mudar? Vai. Então eu queria que você, a gente está caminhando para o final, eu queria que você falasse para os filiados, para os representados, né, aqui do Fisco Mineiro, gestores, auditores, né, que o Simfaz Fisco representa, passar essa mensagem de tranquilidade e que nós estamos trabalhando, estudando, né? Sim, é ótimo. Hoje. Agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade, meu querido Marcão. Então, gente, hoje, tanto como sindicato como federação, a gente tem grupos estudando esses avanços da LOT, tem buscado acompanhar as mudanças que têm ocorrido, buscado acompanhar o que outras entidades têm proposto, para achar um texto que seja o ideal para nós, para o Estado, para a sociedade. O Bopar tem grande participação nesses textos, ele tem um conhecimento histórico fantástico, então a gente tem que aproveitar muito o conhecimento dele nesse sentido. Tem pessoas ótimas dentro do sindicato estudando isso, tem pessoas ótimas dentro da federação estudando isso, e tem muitos detalhes, muitos nuances, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, como o próprio... ninguém sabe como vai ser lidado, como por exemplo o Marcão citou a questão da relação fiscalização município e Estado, ninguém realmente sabe como isso vai ser ainda, se vai ser concorrente, se vai complementar, se vai ser conjunto. Então a gente tem buscado construir textos que sejam favoráveis a todo mundo, dentro dessas dúvidas também, tá bom? E aí, só que infelizmente o tempo da política não é o nosso tempo de WhatsApp. A mensagem do WhatsApp chega rápido. A política tem o tempo dela e ninguém sabe qual que é direito. Ô, Marcelo, te agradecer muito. Eu que agradeço, Marcão. Foi ótimo estar com você de novo, bater esse papo maravilhoso. E assim, temas tão importantes, né, tão cruciais na nossa vida, no nosso dia a dia, para nós servidores e para a sociedade. Eu acho que realmente, e os servidores, aí a última coisinha que eu queria que você falasse, como você disse, nós temos 2 cargos no GTFA, na Tributação, Fiscalização e Arrecadação, e temos 2 cargos de técnico fazendário e de analista fazendário que não estão dentro do GTFA. Qual é a visão do sindicato sobre se essa LOAT é somente para gestor e auditor ou se abarca todos, se todos Vou te têm dar que meu... participar? O que acontece? O texto está em construção ainda. É uma característica minha ser muito coletivista nas decisões. Eu não gosto de uma decisão sozinho, de uma coisa que depois a decisão pode ser muito pesada para eu arcar com ela sozinho. Então, não vou afirmar como vai ser. Eu posso afirmar da minha posição pessoal. Com relação à minha posição pessoal, o auditor continua auditor. Vamos acrescentar atribuições dele que já foram e perdeu. Vamos acrescentar a atribuição de TI que nós precisamos. O cargo do gestor voltar com atribuições que já foram e perderam. Acrescentar atribuição de TI, que eu acho fundamental. O cargo de técnico e analista devem vir para dentro do grupo, porque já fazem parte da fazenda. Eu acho muito ruim para eles ficarem fora de um grupo de trabalho, sendo que eles já teve um concurso de técnico, eles são efetivamente da fazenda, apesar do histórico não ser original da fazenda, concurso de técnico já tornou isso original. Então eu acho que devem fazer parte, sim. Ser iguais ao auditor e gestor, não sei. Mas que devem fazer parte do grupo, sim. Sim, devem ter preservados, né? Sim, então, se faz parte da fazenda, por que eu vou tratar diferente? Eu não vejo como fazer isso. Não é possível excluir e extinguir quem quer que seja, né? Não dessa forma.
Se fosse, não precisamos mais do cargo, vamos extinguir esse cargo e aproveitar em outro próximo. É uma situação que o Estado tem direito Sim, para melhor administração. sim. Mas agora, extinguir por maldade, não concordo, ou então deixar relegado a uma penumbra onde eles estão hoje, que eles fazem parte da Fazenda, não fazem parte do grupo da Fazenda. Eu acho que eles têm que ser inseridos dentro do grupo e que eles são da Fazenda. Vamos reconhecer Porque a Fazenda só tem um grupo de atividade. Pronto, Né? pronto. Ó, te agradecer bastante Obrigado. e convidar o pessoal para assistir bastante, para compartilhar, para curtir, Veja os episódios anteriores, são ótimos. ver os episódios anteriores. Brinca da rede social. Curta, compartilhe e se inscreva. Liga o sininho para poder receber a notificação. E Tô aprendendo. redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, X, atual, X. antigo Twitter, né? né? E temos o site do Sim Faz Fisco. simfasciscomg.org.br. Aparece lá. Então, gente, até a próxima e boa noite para todos e todas. Obrigado, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá que você está horário está vendo.